Assista agora Grande ABC Notícias. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Olá, muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição Grande ABC Notícias no ar, informando, prestando serviços nesta terça-feira, 10 de abril de 2018. Grande ABC Notícias comigo, Leandro Amaral, e toda a equipe técnica que apostos a produção, os trabalhos dirigidos por ele, Vitor Oliveira, sempre com o dia a dia da Luana Santos, Gabriel Torres, nossa equipe aqui apostos, falando de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, repercutindo os principais assuntos, os principais fatos. Você que nos acompanha e interage conosco tanto aqui pelo Facebook, ligadinho no celular, o seu comentário em tempo real é lido, repercutido, compartilhado aqui na nossa transmissão do Grande ABC Notícias. Você que pode curtir, pode compartilhar, enfim, é o dia a dia da TV Grande ABC. Lembrando, nossa página TV Grande ABC no Facebook, você curte lá e acompanha todas as nossas transmissões ao vivo, vocês poderão acompanhar. Também quero saudar você que nos acompanha pelo canal 3 da NET em São Caetano do Sul, nos 50 mil domicílios. Obrigado ao senhor e à senhora que todo dia abre espaço literalmente na sua casa para nos acompanhar. E temos os destaques do dia. Vamos passar para outra câmera aqui, Vitor Oliveira, para a gente dar os destaques desta terça-feira. Primeiro, ainda falando sobre a prisão do ex-presidente Lula, nesta madrugada, 30 ônibus vão sair aqui do estado de São Paulo rumo a Curitiba. A sede do PT simbolicamente foi para lá e o PT também em peso vai lá para Curitiba. Os estados vão se revezar nessa jornada, nesse verdadeiro acampamento na capital paranaense. Além disso, mais destaques aqui da nossa região. Vamos falar ainda das movimentações. O PSB de Santo André anuncia amanhã os nomes que vão disputar estadual e federal, com a saída de Aidan e Cicote, o respectivamente ex-prefeito e o atual presidente da Câmara. Vamos falar do Paulo Pinheiro, ex-prefeito de São Caetano, que já definiu o partido. E vamos falar também de dois assuntos aí, a foto do Paulo Pinheiro, e de dois assuntos também importantes. Depois de Lula, o próximo aí que está numa situação delicada do ponto de vista da justiça é o Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais, ex-presidenciável pelo PSDB, 51 milhões de votos em 2014, e o Aécio Neves pode virar réu na semana que vem, hein? E hoje teve operação, mais uma da Polícia Federal. Os amigos aí do presidente do Senado, Eunício Oliveira, aí ficaram desse jeito aqui hoje, Pessoal ficou que nem respirava por conta de mais uma operação, até um nome bastante alusivo e sugestivo, né? Operação Tirateima. E para não falar que a gente não falou das flores, né? Já diria Geraldo Vandré, mas o que aconteceu lá na Champions League, hein? Na Liga dos Campeões, os fãs, os apaixonados por Lionel Messi aí na telinha, o Barcelona conseguiu fazer o que ninguém acreditava. Na semana passada, os comandados catalães lá ganharam de 4-1 da Roma. E hoje, quem riu aí por último, A Roma ganhou por 3-0 do Barcelona e Lionel Messi e companhia limitada do Barça estão eliminados da Champions League, hein? Quem diria, hein, Lionel Messi? O Cristiano Ronaldo dando risada, lembrando que a equipe dos Galácticos Real Madrid joga amanhã contra a Juventus. Primeiro jogo 3-0 num golaço de bicicleta do Cristiano Ronaldo e o jogo de volta vai ser amanhã. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Antes, vamos interagir aqui com os principais temas. Vamos lá para a câmera do fundão, produção. Sempre muito atentos aqui, Vitor Oliveira, Luana Santos. Aliás, Vitor Oliveira, muito boa noite aí, viu? Muito boa noite, Leandro, a
todos os nossos telespectadores e estamos aqui mais um dia aqui na TV Grande ABC, sempre à disposição e sem dúvida nenhuma sempre muito ligado a qualquer desdobramento referente a político ou até mesmo o cenário nacional de forma geral. Isso, Vitor Oliveira, e pode já preparar aí o nosso primeiro destaque, ó, você está acompanhando aí na nossa telinha o nosso Facebook, mas o Vitor Oliveira que trouxe ontem em primeira mão aqui a informação, dando sequência àquele caso da semana passada, o ex-vereador de Diadema, Maninho, foi indiciado pela polícia depois de toda aquela cena lamentável da última semana. Vitor Oliveira, Luana Santos, apostos aí o que acontecer no próximo instante, aí nos próximos minutos, na próxima hora, você fica sabendo aqui em tempo real e claro, você que comenta conosco também pode participar aqui conosco em tempo real. Vitor Oliveira vai preparando o GC aqui pra gente, enquanto isso eu vou interagindo com você que nos acompanha aí na telinha, na telona, a Maria do Rosário Neves Zanoli, obrigado, a Miraci Pastorim, Iliomar Darron, que é secretária aqui de São Caetano, obrigado Iliomar, e aliás, na expectativa aí de onde o Iliomar e todo o grupo político que na semana passada deixou o PSD, para onde vão? Aliás, Iliomar, agradeço se puder comentar aqui conosco para interagir o futuro do Iliomar. O Iliomar que as apostas indicam para o PR, por tudo que o Iliomar fez em relação ao PR, a época ainda era PL, o Iliomar foi um dos fundadores do PL aqui em São Caetano, que depois deu origem ao PR, acabou saindo do PR, indo para o PSD e agora deve voltar, até porque o grupo governista, o pré-candidato a deputado estadual Thiago Auric está por lá. Iliomar, se puder interagir conosco, agradeço. Jairo Mascaro também nos acompanhando, grande Jairo, um abraço ao Luiz Isidoro, todos da rádio que fazem um trabalho importantíssimo, obrigado, viu Jairo? Soninha Enfermeira, aliás, a Soninha Enfermeira que teve uma grande repercussão no programa ontem, contando do estado de saúde dela, lamentável, né, a situação, com a autorização dela que nos passou as fotos, falou do que ela precisa. Então todos os internautas que puderem ajudar, ela está à disposição, está online aqui, pode interagir com ela, pode ver os comentários de ontem, enfim, toda ajuda, toda solidariedade é importante. Inclusive, Leandro, pois já não. te interrompendo. Deve. Já pra gente emendar nesse primeiro destaque, que inclusive eu já vou jogar aqui o GC pra nós. Pois não. O primeiro destaque é o seguinte: Lula na prisão, 30 ônibus sairão de São Paulo para Curitiba nessa madrugada. Isso. Já emendando, a juíza negou o pedido de visitas dos políticos pro Lula lá na Polícia Federal em Curitiba, viu, Leandro? Ah, mas isso era o óbvio, tinha que ser o óbvio, né? E a gente fala óbvio, né, Vitor Oliveira? Porque no Brasil nem sempre o óbvio é óbvio, né? Mas importantíssimo, até porque, qual é o detalhe? O Vitor Oliveira lembrou muito bem. Tem o nome aí da juíza, Vitor Oliveira? Carolina Moura Lebus. Tá, ou Lebus, perdão. Ela é de qual local? Vê Ela se tem o nome aí na notícia. Só um segundinho, por favor. Claro, e vamos já dar o crédito da onde está, qual portal de notícias? Está no G1, Isso, dando o portal de também. notícias G1. Então, ó, portanto, a juíza indeferiu ou negou o pedido para que políticos pudessem visitar o Lula na cadeia. Exatamente. E qual é o grande detalhe, né? Antes do Vitor Oliveira completar a informação, porque logo que o Lula foi preso no sábado, todo mundo já sabia que só podia ter visitas, ou as visitas só seriam liberadas às quartas-feiras. Ou seja, amanhã tem visita lá em Curitiba. Só que se todo político que quiser visitar o Lula for lá na quarta-feira, vai ser uma romaria lá na sede da Polícia Federal no Paraná. Ela é de errado, Curitiba, Vitor Oliveira? De forma alguma, inclusive ela é de Curitiba mesmo, viu, Leandro? E repete o nome da juíza? O nome da juíza é Carolina Moura Lebus. Carolina Loba... Não, Leandro, perdão. É Carolina Moura Lebus. Carolina Moura Lebus. Perfeito. Perfeito. A juíza que negou o pedido, agora é óbvio. Até se tiver aí a notícia, Vitor Oliveira, ou se checar essa informação importante... Eu tenho aqui os nomes daqueles que foram negados, no caso, na relação da visita. Ah, então vamos lá, pode citar. Perfeito. Ó, o governador do Acre, Tião Viana. Então, governador do Acre, Tião Viana. De Alagoas, Renan Filho. Peraí, só fazer um parênteses, sim, claro. Vitor Oliveira. O governador do Acre, o Tião Viana, que é presença constante
em toda a movimentação e resistência do ex-presidente Lula. Veio aqui no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC também, e toda a movimentação que envolve o Lula, o Tião Viana está presente, pois não? Exatamente. O governador de Alagoas, Renan Filho. Da mesma forma, o governador de Alagoas, Renan Filho, que aliás é da turma lá do Renan Calheiros, né? Exatamente. Governador também do Amapá, Valdez Góes. Governador do Amapá, ok. Isso, Valdez. Governador da Bahia, Rui Costa. Rui Costa, que é o homem que foi indicado para suceder o Jacques Wagner, que poderia ser o nome do PT para suceder aí, caso o Lula não seja mesmo candidato, mas que está manchado, arranhado por conta de denúncias, ok, Vitor Oliveira? Governador do Ceará, Camilo Santana. Camilo Santana, governador do Ceará, ok. Do Maranhão, Flávio Dino. Do Maranhão, Flávio Dino, que é do PCdoB. Exatamente, governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Ou seja, só aí nós falamos, conta aí, Vitor, por favor, quantos governadores nós estamos falando aí? Governador do Acre, governador Paraíba, Alagoas, quantos deram aí até agora? Deixa-me ver. Praticamente 8, 9. Tá, 8, 9 governadores. Exato. E sem seus governadores, tem mais quantos aí na lista? Vários governadores e também fora senadores também, que no caso Lindbergh Farias, Tá. a Gleisi também foi vetada, Então, o Márcio Costa também, o vice-presidente do PT foi vetado e o Ângelo também, o Perfeito. Ângelo Varrone também, ex-deputado federal Então também. só imagina, se a Polícia Federal, se a Justiça autoriza toda essa lista a visitar o Lula amanhã, ia virar uma peregrinação lá. Imagina, um preso tendo a possibilidade de receber tanta gente assim. Até mesmo porque até o próprio Sérgio Moro disse que o ex-presidente Lula ele foi indiciado como qualquer outro. Pois é, Né? pois é. E aí já vai um pouco, se realmente tivesse toda essa demanda de visitas, iria contra até a própria legislação. Não, e aí não é prisão, né? Exatamente. Aí é qualquer coisa menos prisão. Exatamente. Pô, até tudo bem, é muito questionável, mas entendemos toda a operação que envolveu por ser o Lula, para evitar a tragédia, mas aí liberar para todo mundo ir, aí já beira qualquer afronta à questão do entendimento do cidadão. Não é isso que prevê a Constituição. Perfeito. E aí, para a gente dar a notícia no detalhe, vamos voltar aqui para a câmera do lado, produção. Então, 30 ônibus vão sair a partir da meia-noite, ou seja, na madrugada desta quarta-feira, aqui do estado de São Paulo. Até o momento que a gente tem confirmado, são 4 ou 5 ônibus do ABC, ou seja, cerca de 200 pessoas vão sair aqui da região, rumo a Curitiba, fora aqueles que já foram ou estão a caminho de carro. A ideia é ficar em Curitiba, capital paranaense, quinta, sexta e sábado, 3 dias. E segundo até o que a gente recebeu de informação do próprio ex-prefeito de Santo André, Carlos Grana, que é o coordenador do PT aqui das 7 cidades, a ideia é fazer um rodízio entre os estados. Então os paulistas vão ficar responsáveis pelo acampamento e vigília nesses 3 dias, ok? Lembrando que amanhã tem o primeiro dia oficial de visita desde a prisão do Lula do sábado, e amanhã também é um dia importante no STF, porque o ministro Marco Aurélio deve colocar em votação, ou deve colocar para apreciação, a história de rever a prisão a partir da condenação em segunda instância. Ou seja, há o entendimento por parte de alguns que a prisão só pode acontecer quando tiver o transitado em julgado, ou seja, esgotarem todos os recursos em todas as instâncias. No caso do Lula, ele foi condenado até a segunda. Há outros que entendem que a partir da segunda instância já pode ter a prisão, e aliás esse foi o entendimento do STF, o próprio Supremo Tribunal Federal, há 2 anos atrás, em 2016. Então, portanto, os detalhes do que envolve aí o dia a dia dessa prisão do Lula, que aconteceu no último sábado, e então agora essa movimentação cada vez mais intensa em Curitiba. Eu fico imaginando como é que está a rotina lá na capital paranaense, como é que está o prefeito lá de Curitiba, a população, porque cada vez mais a cidade tem sido alvo das decisões, né? O PT só vai tomar as decisões lá, as decisões mais importantes também, tudo com lupa, com olhar fixo na capital paranaense, ou seja, deve estar com a rotina para lá de modificada. Mandar um abraço para Josiane Santos, obrigado.
A Shirley Moyle também nos acompanhando. Obrigado, Shirley. Boa noite. Sempre interage, comenta o conteúdo. Obrigado, viu, Shirley? Marlene Santos, obrigado. Rodrigo Tabuão, boa noite, meu amigo Leandro Amaral. Grande abraço e vai Corinthians, tá certo. Obrigado, viu, Rodrigo? Aliás, só fazendo um parênteses aí do Corinthians, tava agora há pouco com o JC aqui, viu, o Vitor Oliveira, Luana Santos? E aí tomava café com o apresentador Eduardo Agostini, que tem o programa de saúde toda segunda noite. E, aliás, nós vamos reprisar hoje, 9h30 da noite também. E ali nos bastidores chegou uma, não sei nem se é moradora de São Caetano, mas chegou uma mulher e ficou espantada com o resultado do jogo do Barcelona com a Roma. E aí ela falava que ela não podia nem mais ouvir falar de futebol. Vê se a mulher é pé frio, Vitor Oliveira. Ela disse que é mineira, então torce para o Atlético Mineiro. Mas por ser mineira, como tem transmissão lá da Globo do Rio de Janeiro, todo mineiro, via de regra, torce para um time do Rio de Janeiro. Então ela era mineira e torcia para o Atlético Mineiro. No Rio de Janeiro ela torce para o Vasco e aqui em São Paulo para o Palmeiras. Não preciso nem falar a combinação dos três, né? O Vasco perdeu o título carioca para o Botafogo, o Atlético Mineiro perdeu para o Cruzeiro no final de semana e o Palmeiras perdeu para o Corinthians. Você acha que ela estava feliz? Eu estava até procurando aqui a trilha da tristeza, mas eu acabei não encontrando, vou até poupar. Não, mas essa é um pé frio. Essa daí no mínimo... pé frio. Quando aí ela foi falou pé frio. isso para mim, eu falei, você é esposa do Mick Jagger? Porque tava ali, né? Só Pau faltou a pau. ela falar, não, mas eu sou fã. Aí já terminou. Aí eu quase falei pra ela assim, olha, me fala o que você vai fazer, porque eu vou fazer exatamente o oposto e eu vou ganhar. E ela torcia pro Barcelona. E o Barcelona perdeu hoje 3-0 da Roma. Tem uns pé frio aí que eu vou te falar, viu? Complicado. Mas tá certo, só pra ilustrar aqui e quebrar um pouco de gelo de tanta notícia quente aqui. Cida Silva, boa noite, Leandro. Dando boa noite ao Savoy. Savoy, segunda, quarta e sexta, no Sem Limites, aqui das 5 às 6. Marcos Daniel Silva, boa noite, Leandro e equipe. Soeli Moreira Borges, está sobrando grana no PT. Renata Colonhese, minha esposa, sempre acompanhando, obrigado, cumprimentando toda a equipe. Wilson Arrig, lá do Construmob, o sindicato da construção e dos trabalhadores do mobiliário Santo André, etc. Obrigado, Wilson. Martim Clementino da Silva, o Silvio Novembrinho, obrigado. Alan Camargo, Pio Mielo, presidente da Câmara de São Caetano. Aliás, sessão que acabou agora há pouco. Pessoal que estava repercutindo já aí nos grupos a respeito da taxa da coleta, foi apresentado o projeto de lei e na sessão de hoje os vereadores não colocaram em pauta e a expectativa, segundo foi informado nos bastidores, é que a leitura do projeto de lei de iniciativa popular, conhecido como PLIP, ocorrerá na sessão da próxima terça-feira. E lembrando também, amanhã audiência pública em São Caetano, hein? 10 horas da manhã, Secretaria de Cultura vai fazer prestação de contas e depois de tudo que aconteceu, claro, os bastidores com animosidade, bastidores exaltados por conta de tudo que aconteceu a partir da Conferência de Cultura. Amanhã, 10 horas, então, o tira-teima na Câmara de São Caetano. Cida Silva, quando prenderem o Aécio e o Temer, o resto dos ratos voltam a acreditar na justiça. É o sentimento do povo brasileiro. Moacir Rubira, vereador de São Caetano pelo PRB, obrigado. Martim Clementino da Silva, o Silvio Novembrinho já citei, Sueli Borges também. Quem mais, hein? A Tereza Marano também nos acompanha, obrigado. Wagner Agostini, Barcelona sabia o que tinha que fazer e não fez. Só nossos vereadores que não sabiam o que estavam votando hoje na Câmara. É a pergunta do Wagner. Dá mais detalhes aí, Wagner. O Carlão Sanches também nos acompanhando, obrigado, Carlão, forte abraço. China Vocal, boa noite, Leandro, vereador Gordo da Adega, o melhor vereador, opa, é a opinião do China aqui, falando do Gordo da Adega, que é de São Bernardo do Campo. Ô, Leandro, pois não? Inclusive uma pergunta, só pra gente meio que refrescar toda essa questão. Pois não, à vontade. Falando referente à questão econômica, como que você acredita que o Brasil está sendo visto no cenário atual, após agora a condenação do ex-presidente Lula? Como você acredita que o Brasil será visto na questão econômica? Ele será visto de forma negativa? Eles entenderão, de certa forma, que o Brasil se livrou de um certo problema após a prisão do ex-presidente Lula? Como que você acredita que será a visão do Brasil na questão econômica fora, nas outras praças? Vitor Oliveira, os próximos dias vão dizer. Ontem, que foi o primeiro dia, digamos, oficial do mercado financeiro, a Bolsa de Valores caiu e o dólar subiu.
Aliás, o dólar teve a maior alta desde 2016, 2 anos. É óbvio, do ponto de vista para fora, nenhum país gosta de ter a imagem associada a um comandante de nação, um chefe do Planalto atrás das grades. Essa imagem não é boa para nenhum país. E é bom lembrar, só refrescando a memória, o Brasil já teve sim presidente da República que foi preso. Mas nos casos anteriores foram 3, eu não sei se eu vou lembrar os 3 de cabeça, mas foram Marechal Hermes, Washington Luiz e, se não me falha a memória, Juscelino Kubitschek. Exatamente. Foram 3 ex-presidentes que foram presos. Só que no caso dos 3, assim como a primeira prisão do Lula no dia 19 de abril de 1980, e aliás tem a foto até hoje do Lula naquele carro diferenciado, o pessoal invadiu o sindicato para prender o então sindicalista Lula, foi por prisão motivada por questões políticas, diferente do Lula agora, que foi preso por conta de uma motivação de um escândalo de corrupção. Ou seja, o juiz Sérgio Moro sustentou, e isso foi mantido em segunda instância, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o triplex no Guarujá, justamente como contrapartida da empreiteira para ser beneficiada em processos, em financiamentos, enfim, receber licitações, obras, benefícios da Petrobras, contratos com a Petrobras. Isso é o que sustenta o juiz Sérgio Moro. Agora o tempo vai dizer, Vitor Oliveira, porque ao mesmo tempo o cenário do ponto de vista econômico hoje, ele traz indicativos importantes. Estava vendo aí ao longo do dia notícias que mais uma vez a inflação chegou à menor marca dos últimos 25 anos aqui no Brasil. Agora, óbvio, isso não se traduz em questões políticas, né? Até porque o atual governo é presidido pelo Michel Temer. E o Michel Temer não chega a pontuar nas pesquisas com 2 dígitos, mesmo nesse momento sendo atribuída a ele toda mal ou boa notícia do cenário econômico. Então o tempo ainda vai dizer para a gente qual é o reflexo de tudo isso. Para fora é óbvio, a visão não é boa de ter um país com prisão. Assim como teve o ex-presidente do Peru, o tal do Humala, né? Literalmente o sobrenome tudo Humala. Também teve a questão em outros países, enfim. Você ter políticos, ou seja, aqueles que tomam decisão associada à página policial, sempre é um desgaste e uma notícia muito ruim. Vamos voltar para outra câmera aqui, Vitor Oliveira, e seguindo o nosso bate-papo, Maria do Rosário, Barcelona refugou. E Real Madrid é demais. Vamos ver amanhã, Maria. Marcos Vinícius Martinez também nos acompanhando. Aliás, vi agora há pouco a transmissão. Aliás, parabenizar mais uma vez a Câmara de São Caetano, é vanguarda nisso. É a única Câmara do ABC que faz transmissão ao vivo das discussões. E hoje muita gente questionando por que não tinha transmissão ao vivo da sessão da Câmara. E aí rapidamente a comunicação se manifestou. Vão postar o vídeo na sequência. Eles tiveram problema na transmissão, mas vão postar o vídeo gravado ainda no Facebook da Câmara de São Caetano do Sul. Quem mais? Paulo Sérgio Neves Dias. Obrigado, Paulo Sérgio. Vanessa Delfino nos acompanhando. Wilson Arrigue. Boa noite, Leandro. Eu falei ontem que os políticos corruptos têm que irem para a cadeia. O próximo será o senhor Aécio Neves. Que beleza. Alguma dúvida que se faça justiça para todos. Grande abraço. Aliás, falando no Aécio Neves, pode soltar a próxima foto aí, produção? E se tiver o GC do Aécio Neves também, para a gente comentar a respeito do Aécio Neves. Qual é a história, né? E é bom deixar isso muito claro, porque tem muita gente questionando, perguntando sobre esse assunto, e é importante a gente pontuar alguns itens, né? Muita gente falando, é só com o Lula, o Aécio não vai, quem mais? O Alckmin não vai, etc e tal. Primeiro vamos separar o joio do trigo. O Lula está na esteira da Operação Lava Jato. O Aécio Neves, o caso que ele responde, que é aquela polêmica ligação que ele faz ao Joesley Batista pedindo 2 milhões de reais, não faz parte da Lava Jato. Então, o Aécio Neves não está nesse momento sob a batuta do juiz Sérgio Moro. E é bom ficar claro isso para quem está em casa. Agora, o que pode acometer aí o Aécio Neves? O Supremo Tribunal Federal deve decidir na próxima terça, ou seja, dia 17 de abril,
se vai tornar ou não o Aécio Neves réu por corrupção e obstrução de justiça. No ano passado, lembrando, o senador foi acusado, ele é senador pelo PSDB de Minas Gerais, pela Procuradoria-Geral da República, PGR, de pedir propina de R$2 milhões ao empresário Joesley Batista. Aécio nega a acusação e se diz vítima de armação. Então, portanto, na próxima semana poderão ter contornos aí mais interessantes do ponto de vista judiciário, o que envolve essa questão do Aécio Neves, que tem claramente uma ligação pedindo R$2 milhões a Joesley Batista. Moacir Rubira, Leandro, essas mais de 1.000 pessoas que estão indo para Curitiba estão de férias? Boa pergunta, Rubira. Ótima pergunta, né, Leandro? Boa pergunta. Aliás, o que vocês acham? Quem vai para Curitiba e fica quinta, sexta e sábado? Agora, é bom destacar, né, Rubira? As pessoas que estão indo para Curitiba são pessoas que acreditam piamente, e não me cabe aqui julgar, e sim reportar o fato, são pessoas que acreditam na ideia Luiz Inácio Lula da Silva e no projeto político liderado há tanto tempo por ele. Hoje, o fato do Lula não ser o candidato à presidência da República significa que um projeto político defendido há tanto tempo por uma parcela da sociedade não terá nenhum representante na urna. Ou vai me dizer que o Fernando Haddad representa esse projeto? Ou vai me dizer que o Jacques Wagner representa esse projeto? Ou vai me dizer que a Gleisi Hoffmann representa esse projeto? O projeto é Lula. Ó, bem resgatado, hein, produção? Exatamente, esse daí é o Bisol, né? Que ele foi vice da chapa do Lula no ano de 89 e 94. Inclusive... De 89, né? Na disputa. Isso, exatamente. Inclusive, ele afirma que acha que dificilmente o Lula pode voltar à vida política após a sua... A soltura, né, no caso. Pois Se ele for solto, ele não voltará à vida política. E aí um detalhe, então, muito boa foto, produção, excelente, parabéns, Vitor Oliveira, Luana Santos, mas pode voltar aqui, produção, olho no olho de quem está em casa nos acompanhando, então, sem entrar no mérito da paixão partidária, mas essas pessoas que estão indo pessoalmente, in loco a Curitiba, são pessoas que acreditam com muita ênfase, são defensores contumaz do projeto de Lula. E essas pessoas sabem que sem Lula, a esquerda, ela cai por terra. Não tem nenhum representante com a capacidade e a retórica do Lula de aglutinar hoje esse eleitor da esquerda. Ah, Leandro, você está falando como petista. Não, estou falando como as pesquisas mostram. Todas as pesquisas mostram o Lula em primeiro lugar, com 30% no mínimo dos votos. Então tem 30% do eleitorado que acredita piamente na ideia e no projeto Luiz Inácio Lula da Silva. E esses 30% não se sentem representados pelo Haddad, pelo Jacques Wagner, pelo Ciro Gomes, pela Marina Silva, pelo Guilherme Boulos e por qualquer outro nome que se diga representante da esquerda, porque esses nomes não têm a trajetória do Lula, não têm o carisma do Lula, não têm o poder do discurso do Lula. Correto? Outro ponto, e é bom resgatar, hoje eu estava pesquisando de manhã, e sempre que tem oportunidade gosto muito de fazer isso, e até discutir à tarde com alguns colegas. Ou para a câmera lá do fundo, produção, para quem diz dessa história de esquerda, direita, estava relembrando a história, por exemplo, do Mário Covas, atualmente representado na Prefeitura de São Paulo pelo neto dele, o Bruno Covas, 38 anos de idade, segundo o prefeito mais jovem da história de São Paulo, é o primeiro da redemocratização, mas o mais novo a assumir a Prefeitura de São Paulo, lembra quem foi, Vitor Oliveira? O prefeito mais jovem a assumir o comando paulistano foi Jânio Quadros. Foi o Jânio, né? E o segundo, agora, o atual prefeito, Bruno Covas. Mas o Mário Covas, que era do PMDB, ou que era do MDB, virou PMDB, depois se desassociou, porque para quem não lembra, o PSDB, ele foi formado pela ala mais esquerda do PMDB. O PSDB, ele nasceu com a ideologia centro-esquerda. Então dizer que o PSDB é de direita
tem erro histórico. O PSDB, a origem do PSDB, depois lá da sucessão do André Franco Montoro. Então você pega o Mário Covas, você pega ali o próprio Serra, você pega aqueles que iniciaram o PSDB, ideologia centro-esquerda. E para quem acha que é bobagem, faz uma pesquisa, mas olha hoje nas correntes do PSDB, o próprio PSDB tem uma corrente dizendo esquerda para valer. Então essa questão de direita, assim como tem gente no PT que tem ideologia muito mais de direita do que de esquerda. Então existe um partido essencialmente de direita, um partido essencialmente de esquerda. Existem ideias oportunas no sentido de identificar a oportunidade de momento e ser mais evidenciada do que outras. E aí o Mário Covas, lembrando, foi candidato à presidência da República pelo PSDB em 1989, e aliás, muitos acreditam que a eleição desse ano vai ser como poucas vezes teve, ou talvez só tivemos em 1989, muito pulverizada, com a chance clara de um candidato com menos de 20% dos votos estar no segundo turno. E assim o foi em 89. O Collor foi para o segundo turno junto com o Lula, mas o Lula, o Brizola e o próprio Covas, que foram os três colocados logo após o Collor, eles tiveram menos de 20%. Se eu não me engano foi 18, 16 ou 19, 17 o Lula para o Brizola e o Covas teve 12, 13%. E no segundo turno, o próprio Covas, em 89, apoiou o Lula contra o Collor. Então, só para fazer um resgate histórico, para quem não se lembra, a questão mais recente, em Minas Gerais, PT e PSDB caminharam juntos, com a anuência do Aécio Neves, que foi concorrente da Dilma em 14, teve 51 milhões de votos, perdeu a eleição, saiu muito fortalecido do ponto de vista político, embora tenha perdido eleitoralmente, mas depois se estrupiou aí na história da ligação com o Joesley Batista dos 2 milhões de reais. Quem vai estar conosco aqui, hein? Miraci Costa Pastorim, obrigado. Paulo Sérgio Neves Dias, já citei que Vanessa Delfino, esse povo não trabalha não para saírem daqui para ir a Curitiba, o pessoal tá bravo. Tereza Marano, acabou a mamata para esses encostados. Parabéns à juíza, chega de baderna. A Cida Abraão também nos acompanhando. Obrigado, Cida. Nilson Aparecido de Jesus. Leandro Amaral, o Lula teve a chance de fazer história neste país. O único presidente a matar a sede do Nordeste e se perdeu na sua própria sede de corrupção. É a opinião aqui do Nilson de Jesus. Obrigado, Nilson. Miraci Costa Pastorinha, tudo pago ou de graça? A gente imagina que o pessoal é de graça, né, Miraci? Mas... Maria Fernanda da Cruz Oliva, boa noite, Leandro. Quem financia essas pessoas, partido ou sindicato? Bom, os ônibus foram colocados à disposição pelo partido / sindicato. Não tem informação de que ninguém tenha pago para ir até Curitiba. E lá também tem toda a estrutura de alimentação, o que a gente imagina do acampamento, tudo por essas estruturas que eu citei aqui. O Aldo Silva, lugar de bandido é na cadeia. A Vanessa Delfino, quem banca isso? Wagner Agostini, falei aqui do Aécio. Quem mais, hein? Marinalva Barbosa, aqui é de Pernambuco, manda notícia para nós. Um abraço a todos os pernambucanos. Aliás, vamos fazer o contrário, Marinalva. Como é que tá o clima aí depois da prisão do Lula? Lembrando que o Lula é daí, é de Garanhuns. Como é que tá o dia a dia aí do pessoal de Pernambuco, hein? Tainá Andrade nos acompanhando, obrigado. Diego Chu, Celso Lima, Renan Gaspari, a Cida Abraão já parabenizando o doutor Eduardo, que tem o programa hoje, 9h30 da noite, doutor Eduardo Agostini. Quem mais? Marcos Costa, obrigado. Ayrton Adega do Carmo, dando boa noite também, obrigado. Diego Chus, o Brasil é tão forte e grande que sem a interferência do governo, ele cresce sozinho 2% ao ano. Aliás, é isso, né? A máquina pública, ela consegue girar, consegue rodar. Imagine se a gente tiver eficiência da classe política, dos representantes que a gente elege. E aí estava vendo hoje na revista Veja, independentemente daqueles que criticam ou não, a gente faz leitura de todos os periódicos, ou pelo menos tenta. E a Dora Kramer faz uma avaliação que eu concordo plenamente. Mais do que a repercussão
da prisão do Lula, quanto tempo ele vai ficar na prisão, se ele vai ficar um dia, se ele vai ficar um mês, se ele vai ficar um ano, um dia não pode mais, né? Mas um mês, um ano, enfim, quanto for, é a cabeça do eleitor para a eleição do próximo dia 7 de outubro. Isso sim vai mudar de forma substancial o destino do nosso estado e do nosso país, independentemente, ou melhor, dependendo de quem o senhor e a senhora votar, nós vamos ter um destino ou outro para o nosso país, para o nosso estado, pelo menos para os próximos 4 anos. Então isso é extremamente relevante. E aí, na sua opinião, na telinha e na telona, o que tem que ter o próximo representante nosso na esfera estadual ou nacional para comandar o estado ou o país? Quais são os temas prioritários? O que precisa ter na saúde, o que precisa ter na educação, na segurança, na geração de emprego, renda? Esse é o debate que tem que ficar aflorado. Senão a gente vai ficar até o dia da eleição só falando se o Lula é ou não é candidato. Tá, mas e aí? Mesmo que o Lula seja candidato, a arma, entre aspas, está no voto do eleitor. O que você espera do próximo presidente? Até porque só o nome por si só não vai salvar a pátria. Seja o Lula, seja o Bolsonaro, seja o Alckmin, seja o Joaquim Barbosa, seja quem for, qual é a ideia? Qual é a missão? Qual é a responsabilidade do próximo presidente da República? É isso que tem que ficar em pauta. Quem mais está conosco aqui? Francisco Miranda, Leandro, boa noite. Doutor Paulo Pinheiro sai para estadual ou federal? Vamos falar sobre isso agora. Vitor Oliveira, pode pôr a foto aí do Paulo Pinheiro e o GC aí, que está no ponto a respeito do ex-prefeito de São Caetano? Isso! Paulo Pinheiro, que comandou a cidade de 2013 a 2016. E aí, pelo menos uma pergunta respondida, né? A dúvida, primeiro, qual partido Paulo Pinheiro ia? O Paulo Pinheiro trilhou muito tempo PTB em São Caetano, Partido Trabalhista Brasileiro, foi vereador pelo PTB em várias oportunidades e saiu do PTB porque na sucessão do Auric em 2012, ele não teria indicação do Auric, quem teve foi a secretária, ou então secretária Regina Maura, aí o Paulo Pinheiro trocou o PTB pelo PMDB. E agora o Paulo Pinheiro troca o MDB pelo DEM, pelo Democratas. Paulo Pinheiro filiou-se ao Democratas. Lembrando que a filha dele, a Gica Pinheiro, está no dia a dia da Câmara de São Paulo, que justamente é presidida pelo Milton Leite, que é liderança, nome muito conhecido no Democratas. E agora essa é a grande dúvida, Francisco. Se o Paulo Pinheiro é candidato ou pré-candidato a estadual ou federal. Fizemos contato com ele ao longo desta terça-feira, espaço aberto, franqueado, reiteramos o convite para ele participar aqui conosco para falar desse cenário político, para falar do quadro pré-eleitoral. Aliás, esse espaço renovado e ampliado a todos aqueles que fazem parte do dia a dia da política do ABC. Citando São Caetano, está aberto para o Paulo Pinheiro, para o Nilson Bonomi, que está afiliado ao PRB, pré-candidato a deputado federal, para o Auric, o atual prefeito, e que o filho dele vai ser pré-candidato a deputado, ou é pré-candidato a deputado estadual pelo PR. Também ao Fábio Palácio, que saiu do PR e foi ao PSD. Aliás, Fábio Palácio deve estar conosco na próxima semana, para a gente identificar, extrair a avaliação de cada um e ver o que cada um pensa e aquilo que mais condiz com o que você que está em casa, telinha na telona, você internauta que nos acompanha, o que você pensa a respeito da nossa região. Marcos Vinícius Martinez, gostaria de saber se os aliados históricos do PT se manterão nas próximas eleições. Olha, esse movimento, pelo menos, Marcos Vinícius Martinez, da prisão do Lula, serviu para pelo menos colocar no palanque de novo toda a esquerda, né? Você viu ali no mesmo palanque a Erundina, que é do PSB, que era do PT, foi prefeita pelo PT na década de 90, o Ivan Valente, que é do PSOL, o Guilherme Boulos, que é do PSOL, a Manuela Dávila, que é do PCdoB, outras lideranças que eram do PT, mas estavam mais desgarradas. O palanque do Lula serviu para unificar. A própria Manuela Dávila disse que tinha suspendido a pré-campanha enquanto o Lula não saísse da prisão. Então, nesse aspecto, a esquerda
pelo menos aparentemente se uniu. Isso não significa que vai ter um palanque único. Se o Lula vier a ser candidato a presidente, é possível imaginar que esse palanque vai ser unificado. Agora, caso isso não aconteça, e que é o mais provável, aí é difícil imaginar a unificação da esquerda. O Gilberto Santos eu citei, a Cida Urbini. Por ser do PT não precisam trabalhar. Maria Cristina Capello nos acompanhando. Celso Lima também nos acompanhando, já foi restituído aí, viu, pessoal? Maria do Rosário falando, vamos ver aqui o comentário na íntegra dela. Eu acho que os simpatizantes do PT são obcecados pela ideologia do partido. Não aceitam a realidade dos fatos. É uma pena. Há uma variedade enorme de corruptos no Brasil, para todos os gostos. Não importa o partido, todos devem ser responsabilizados. Agora, Maria, eles defendem com unhas e dentes que o Lula não tem culpa no caso. E aí há uma guerra de discursos e narrativas. Por isso eles acreditam com tanta convicção. Era aquilo que eu falava no programa ontem. Vamos esquecer a questão do Lula, do motivo que ele está sendo preso, que ele está sendo respondido, condenado, condenação mantida em segunda instância. Mas qual é o político hoje no Brasil que ele tem uma condenação e expedido mandado de prisão e ele consegue reunir tanta gente no entorno de um local? Eu tenho dificuldade de imaginar outro político que consiga isso. E o Lula conseguiu isso com o poder de retórica, argumentação. Não estou falando que eu concordo. Estou dizendo da realidade que nós presenciamos lá na quinta, sexta e no próprio sábado durante a missa lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Zenaide Alves, obrigado pela participação. O Carlos Antônio Évora também nos acompanhando, obrigado. José Renildo da Silva, boa noite, Leandro. Este é o momento de prender todos que não têm foro privilegiado. E é um absurdo, José, é importante esse tema que você tocou, porque o foro privilegiado, ou foro privilegiado, é um absurdo, porque ele dá uma prerrogativa para quem tem um mandato fazer coisa errada e não ser julgado, pelo menos pela esfera comum. Vai direto para o STF. Por isso que tem nomes envolvidos, e é o caso do senador Aécio Neves, porque ele tem o foro privilegiado. O Lula está todo exposto agora porque o Lula não tem o foro privilegiado. Até lá atrás tentou-se a Dilma, quando era presidente, colocá-lo como ministro e não conseguiu. Agora, por isso é importante na hora do voto, porque tem muitos desses nomes envolvidos em escândalos que estão literalmente desesperados, que estão implorando, que estão ajoelhando, pedindo seu voto. Porque se eles forem reeleitos, se continuarem ali com o tal do foro privilegiado, eles não vão ser investigados pela justiça comum, igual o Leandro, igual o Vitor, igual a Luana, igual o JC, igual você que está em casa. Eles vão direto para o STF, mas aí é aquela fila enorme, anos e anos a fio aí para ser investigado. Por isso, de novo, todo cuidado na hora do voto no próximo dia 7 de outubro. A Célia Regina Francisco, obrigado. Zenaide Alves dando boa noite aqui à nossa equipe, obrigado. Marlene Conoef também nos acompanhando sempre. O Sérgio Pardal, obrigado. O Carlos Antônio falando, se for será outro desastre, tá certo. Todo mundo nos acompanhando e interagindo aqui conosco. Mais destaques aí na internet, Vitor Oliveira? Bom, por agora, só isso mesmo, Leandro. Acredito que os últimos desdobramentos mesmo, apenas a juíza tem impedido, né, do caso, os governadores, senadores... Toda essa lista, só repassa depois a lista. Sim. E vê quantos nomes tem aí ao todo, Vitor Oliveira, por Claro. favor. Mas antes, pode colocar a foto aí do PSB também, para a gente trazer um destaque para o pessoal de Santo André e do PSB, essa foto que tem o Aidan Ravin e o Almir Cicotti. Isso. E aí a gente pode mudar o GC também para atualizar para o pessoal de Santo André as informações envolvendo os bastidores da política. Aí à esquerda da sua telinha ou telona, você que está no canal 3 da NET em São Caetano, você que está no celular, no seu iPad, enfim. Então aí à sua esquerda o ex-prefeito de Santo André, Aidan Ravin, que geriu a cidade entre 2009 e 2012, e à direita o atual presidente da Câmara, Almir Cicotti. Os dois eram do PSB, e os dois aproveitaram essa mudança, ou essa janela, para mudar de partido. O Aidan nem precisava ter a janela, porque como ele não tem mandato, não tem problema nenhum o Aidan mudar de partido.
Agora o Siccotti é vereador e presidente da Câmara. Então, como ele mudou de partido, saiu do PSB e foi pro Avante, corre o risco de ter essa mudança questionada, enquadrada ou caracterizada como infidelidade partidária. O Aidam foi pro Podemos. Tanto o Aidam quanto o Siccotti, pré-candidatos a deputado estadual na eleição de outubro. E aí o PSB, e por que tanta ênfase ao PSB? Porque o PSB é o partido que atualmente, ou desde sábado, comanda o governo do estado de São Paulo, que é o principal estado do Brasil e um dos principais estados da América Latina. E o estado de São Paulo tem aí um papel importantíssimo no cenário eleitoral. Márcio França é o partido do governador, depois de tanto tempo, né, passando por Mário Covas, por Geraldo Alckmin, Cláudio Lembo, passando aí por tantos... O Cláudio Lembo foi momentâneo, né, mas o Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra, todos governadores pelo PSDB. Então, depois de tanto tempo, o governo estadual sai do PSDB, veio para o PSB. E o Márcio França, candidato à reeleição, pré-candidato à reeleição. E o PSB de Santo André vive um momento de ponto de interrogação. Por quê? O partido elegeu 2 vereadores, ou melhor, um vereador, que foi o Siccotti saiu, mas no momento exerce como suplente no exercício do mandato o vereador Jorge Quina. Ele está no lugar do vereador mais votado de Santo André, que tinha toda a ligação ali com os animais, a causa veterinária, o Rotenberg, e que não tem nem previsão de voltar. Aliás, muito estranho também o episódio, né? Mas o Jorge Quina, então, hoje é o único entre os 21 vereadores de Santo André que é do PSB. E aí o partido vai anunciar amanhã qual é a dobrada com origem em Santo André. E quando diz dobrada, é um nome para concorrer a deputado estadual, um nome para concorrer a deputado federal, que o PSB vai apoiar em Santo André. Então nós vamos ficar de olho. Dizem até que é um homem e uma mulher. Nós vamos acompanhar e vamos trazer os nomes amanhã para você. E esses nomes vão ser chancelados, vão ter as filiações abonadas pelo coordenador regional, que é o prefeito de Mauá, Átila Giacomussi. Teve até gente, quando nós demos a informação hoje, que me ligou: Leandro, que história é essa? Eles vão abonar a saída do Siccotti? Não, não tem nada a ver com saída. O Aidam e o Siccotti saíram, eram nomes para concorrer pelo PSB. Como eles saíram, o PSB foi procurar e escolher outros 2 nomes, e esses nomes, a nova dupla que vai entrar, vai ser abonada pelo partido, para deixar claro para quem nos acompanha. Perfeito? Interagir aqui com os nossos internautas que estão apostos aqui conosco, interagindo, curtindo, comentando, compartilhando. Obrigado, pessoal. Todos na noite desta terça-feira, no dia 10 de abril de 2018, terça para lá de recheada, né? Com sessão na Câmara de São Caetano, sessão na Câmara de Santo André, e a gente acompanhando todos os desdobramentos. A Leonice Farias também nos acompanhando, mandando um abraço até para o JC. Obrigado, viu, Leonice, pela sua participação de sempre. Produção, vamos fazer aqui, eu sei que esse contato é direto com o Luciano Luiz. Claro. Aliás, o Luciano Luiz é o nosso âncora, apresentador da Hora do Esporte. Segunda a sexta, meio-dia, 1, fala sobre todas as modalidades, não é só sobre futebol, é vôlei, basquete, toda a nossa manhã, tarde, né? Manhã para quem não almoçou ou não almoça antes da 1 da tarde, e boa tarde aí para quem costuma almoçar cedo. Diz no interior que é bom dia antes do almoço e boa tarde depois do almoço, né? Mas você que não teve oportunidade, acompanhe diariamente aqui no Canal 3, Luciano Luiz com Hora do Esporte, meio-dia 1. Ele vai trazer mais detalhes amanhã. Inclusive, viu, produção? Luciano Luiz vai receber amanhã um convidado que é espanhol. Eita! É, para falar sobre o assunto. Só não conseguiu entrar hoje aqui conosco ao vivo no telefone, porque ele está fazendo uma narração de um jogo de basquete. Mas pode pôr a foto aí, produção, do que aconteceu hoje à tarde lá em Roma. O lado triste primeiro, o lado triste primeiro. O milagre italiano. E você não tá vendo estranho não, viu? O Barcelona jogou hoje com esse uniforme, que eu não sei nem se é o terceiro, se é o segundo. Eu fazia muito tempo que não vi o Barcelona. Não sabe nem se é do Barcelona, porque esse aí... É. Mas eu acredito que seja o terceiro quadro do Barcelona. Pois é.
O Barcelona jogou hoje, né? Quer dizer, o Barcelona entrou em campo, né? Não jogou. O Barcelona viu o show lá da Roma. Só para você que está em casa entender, na semana passada, o Barcelona jogando no seu estádio, é o Camp Nou, né? O estádio do Barcelona. Ganhou de 4-1. 4-1 da equipe de Roma. Aliás, foram 2 gols contra e tal. E aí todo mundo dava hoje já como... Ó, o Barcelona já avançou para a próxima fase. Barcelona já eliminou a Roma, é só vai lá cumprir tabela e tal. E aos 5 minutos de jogo, a Roma fez 1-0. Aos 13 minutos do segundo tempo, pênalti para o time italiano, 2-0 para a Roma e o Barcelona tem um jogador expulso. E aí não deu outra. Num escanteio ali no finalzinho do jogo, acho que aos 35, 38 do segundo tempo, a Roma fez o terceiro de cabeça. Como o primeiro jogo foi 4-1 e hoje o resultado foi 3-0, na soma dos 2 jogos, 180 minutos, 4-4. Mas por que não foi para os pênaltis e a Roma se classificou? Porque a Roma fez um gol fora de casa. Na semana passada foi 4-1, mas a Roma fez um gol fora. Hoje foi 3-0, o Barcelona nem jogou, né? Entrou em campo, mas nem jogou. Messi foi anulado hoje e o treinador espanhol cometeu uma baita falha, né? Tirou o Iniesta, que é um jogador diferenciado, criativo do meio-campo do Barcelona. Então, Roma classificada com aí, ó, 3-0 para a equipe italiana. 3-0 fora o baile, fora o massacre da equipe italiana. Então, Roma classificada e o Barcelona eliminado. O Barcelona pode voltar, produção? Obrigado, Vitor Oliveira e a Luana Santos. Acho que o pessoal se lembra, não sei se o Vitor Oliveira e a Luana Santos vão se recordar, mas no ano passado, o próprio Luciano Luiz marcou presença efetiva no Grande ABC Notícias, numa proeza, num milagre também que teve na Champions League, quando o Barcelona perdeu a primeira, ainda na época que o Neymar jogava no Barcelona, perdeu a primeira para o Paris Saint-Germain e depois conseguiu uma virada histórica no segundo jogo. O Neymar deitou e rolou naquela oportunidade e foi um daqueles jogos que ninguém imaginava que fosse conseguir a reversão e conseguiu. E hoje a mesma coisa, só que o Barcelona, que foi o favorecido no ano passado, foi o principal prejudicado, entre aspas, pelo excelente, brilhante futebol apresentado hoje pelo time de Roma. Aliás, se o Roma jogar assim nos próximos jogos, vai dar muito trabalho, em especial o franco favorito, o Real Madrid, que joga amanhã. O Real Madrid ganhou o primeiro de 3-0 da equipe italiana de Juventus, né, o Juventus de Turim, e agora a equipe italiana precisa fazer os mesmos 3-0 para levar para os pênaltis, ou então ganhar por uma vantagem maior para conseguir a classificação. E outro aí cotado para pelo menos chegar à final, o time alemão Bayern de Munique também joga amanhã para tentar confirmar aí a classificação à próxima fase. Lembrando que no primeiro jogo do Real Madrid com a Juventus, foi aquele jogo que o Cristiano Ronaldo deitou e rolou, né? 3-0, fez 2 gols, deu assistência para 1, e um dos gols do Cristiano Ronaldo, acho que valeu o ano, né? Foi aquela mágica e plástica bicicleta que lembrou o Eusébio, que foi o grande jogador conhecido pelas bicicletas ainda na década de 30, mas o Cristiano Ronaldo fez um golaço e amanhã deve dar mais um show à parte o Cristiano Ronaldo. A lista tá aqui, viu, Leandro? Vamos lá, quantos nomes? Vou colocar aqui. Opa, tem até na tela, pode pôr na tela, por favor, Vitor Oliveira. Aqui está, Leandro. Pode pôr na tela. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nomes. 15 Essa nomes. É a lista das pessoas que queriam visitar o Lula amanhã e que tiveram o pedido negado pela juíza. Repete o nome da juíza, Vitor Oliveira, por favor. Enquanto eu vou fazendo a contagem aqui, ó. Só de governador
O Brasil tem 26 estados e mais o Distrito Federal, né? Exato. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 governadores queriam ver o Lula. Quase o Brasil todo. Quase o Brasil todo. Quase o Brasil todo. O nome da juiz é Carolina Moura. Carolina Moura. Sim, Carolina Moura. Carolina Moura. Se fosse no Big Brother, a gente ia falar Carol Moura. Mas como é juíza, todo respeito à meritíssima, a Carolina Moura. Então, ó, governador do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Todos queriam ver o Lula lá em Curitiba, mas não ver o Lula preso. Querem lá mostrar e manifestar solidariedade, além do governador do Sergipe. Os senadores, como previsto, Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, Gleisi Hoffmann, do Paraná, o Márcio Costa Macedo, que é o vice-presidente do PT, e o Ângelo Vagnon, é isso? Isso. O ex-deputado federal Ângelo Vagnon. Tá certo. Obrigado, Vitor Oliveira. Estamos sempre atentos aí a apostas. Pode voltar aqui conosco? Mandar um abraço pro Silvio Moraes, lá da Academia Runner, o pessoal lá de olho. Pessoal, vou falar para vocês, viu? Nós começamos a fazer atividade física, Vitor Oliveira. Ah, tá brincando. Não, falando sério. Por isso você tá forte desse jeito? Até o final do ano, bíceps 40. Tá certo. Piada essa hora não dá certo, né, meu diretor? Bíceps 40. E não é stand-up comedy aqui não, hein? Mas, ó, não, porque a gente fica muito cuidado, toma muito cuidado com as notícias, tá? Mas é importante com a saúde também, né? E aí de segunda, quarta e sexta nós estamos lá puxando uns ferros e de terça e quinta começamos a fazer o Muay Thai. O Muay Thai, Vitor Oliveira. Como é que é? O Muay Thai. Eu não ouvi direito. O Muay Thai. Meu Deus do céu. E aí hoje eu fui fazer lá o Muay Thai com o Silvio lá. Obrigado, viu, Silvio? Silvio Moraes, mas com o mestre Juba. Aliás, um abraço a todos. E o pessoal interage lá. Até no meio do Muay Thai a gente fala de política. Você acredita, Vitor Oliveira? Eu acredito. Nós estávamos lá, primeiro, porque no Muay Thai, e é importante que o pessoal, o Muay Thai é da porrada. E aliás, o Luciano Luiz já falou isso várias vezes aqui no esporte. É um esporte de autodefesa, de disciplina, de respeito. Aliás, parabéns a todos que nos acolheram muito bem lá. Mas rola uma porrada também. Mas aí é muito mais para condicionamento físico. Nossa, e é interessante, Vitor Oliveira. Então tava lá o pessoal ali pulando corda no aquecimento e falando de política, né? E não tem outro assunto. O pessoal comentando do Lula, comentando do sindicato. Então eu fico muito contente com as pessoas falando dessa forma do dia a dia da política. Obrigado, viu, Silvio? A Miraci já citei. A Maria Zanoli, são tantos partidos que a gente nem sabe mais quais as propostas de cada um. Como vamos nos identificar com os candidatos se eles não se decidem? Então, esse é o momento, Maria, de pré-candidatura mesmo. O momento de concretizar, de confirmar, de materializar a candidatura é chamada convenção partidária. As convenções, de acordo com a legislação, elas só podem acontecer entre julho e agosto desse ano. Então é o período que os partidos têm oficialmente para falar, ó, esse é candidato a estadual, esse é candidato a federal, esses são os senadores, governador e candidato a presidente, se houver. Tem partido que vai anunciar, ó, não vou ter candidato e vou apoiar fulano de tal. Perfeito? Então agora é ver mesmo só a movimentação, os ensaios, balão de ensaio, cortina de fumaça, etc e tal. O Marcos Martinez, parabéns, Leandro, muito bom programa, faz com que compreendamos todo o contexto político aqui da região, a gente aprende junto. O importante é isso, é dialogar, e graças a Deus a liberdade de expressão e a democracia prevêem isso. Na época da ditadura, um programa como esse já estava fora do ar há muito tempo. Viu, Vitor Oliveira? Na época da ditadura, lá entre 64 e 85, Médici, Geisel, Figueiredo, Nossa. Castelo Branco e Costa e Silva, tantos outros lá. Nessa altura a gente só podia estar colocando receita aqui, viu? Provavelmente. Os nomes da operação da Lava Jato a gente ia dando de receita aqui. Isso. Seria o bolo Tiratenha, o bolo X, o bolo Y. Ou faríamos músicas com duplo sentido exatamente para passar informações à frente. Mas assim mesmo corria o risco. Porque passava na censura, aí o pessoal da censura lá, opa, peraí, o que ele quis dizer com isso? E aí a gente não ia poder falar, graças a Deus que a gente pode falar as coisas e interagir com vocês que estão em casa. Agora, isso não nos dá o direito de fazer o que a gente critique muito, as chamadas fake news, né? Que são aquelas notícias mentirosas
notícias falsas e que propositalmente são compartilhadas. Por isso a gente reitera aquele aviso, aquele lembrete para o senhor e para a senhora. Quando receber qualquer conteúdo no Facebook, no WhatsApp, dá uma olhadinha antes, verifica. Porque se a gente compartilhar uma mentira, a gente está contribuindo para piorar a situação. Então dá uma pesquisadinha antes, dá uma apurada, checa, vê se a origem, como a gente diz, a fonte, se ela é fidedigna, se é de confiança, é importante ter esse cuidado. Cláudio Honor Alencar, irão proibir o Mujica e a Cristina Kirchner, ex-presidentes do Uruguai e Argentina, de visitar o presidente Lula. Vai ser uma afronta internacional. A cada dia demonstra a forma política do julgamento e prisão. Perfeito, Cláudio Honor. Aliás, bem lembrado, Cláudio Honor, é aguardada a presença de lideranças, inclusive internacionais, para fazer esse acampamento lá com o ex-presidente Lula. Entre os nomes citados estão exatamente esses dois. O Mujica, que foi presidente do Uruguai, e a Cristina Kirchner, que foi presidente da Argentina, os nossos vizinhos aqui sul-americanos. A Leonice Farias manda um abraço para a cidade de Catanduva. Ô, Nice, obrigado. Então um abraço aí ao pessoal de Catanduva. Coloca aí pra gente, quem nasce em Catanduva é o quê? Catanduvense? Coloca aí pra gente, obrigado. Marcos Vinícius, e como foi a eleição dos deputados italianos, em específico que participaram do seu programa, Leandro? Quem participou aqui, teve um que ganhou e outro que perdeu. O meu amigo lá da TV de Guarulhos perdeu, e o atual, quem era senador e que agora foi candidato a deputado federal, participou do Sem Limites com o Marcos Savoy e ganhou. Então, só para deixar claro aí para quem está em casa, o Fernando Treza, que era candidato a senador, que é da TV de Guarulhos, ele acabou perdendo. E o senador, que já representava o Brasil e foi candidato a deputado federal, conseguiu ganhar, aliás, deputado federal, estou com o sistema brasileiro em mente. E o deputado que era senador conseguiu ganhar a eleição. Marquinhos Vilela, um abraço para você, Leandro, sua equipe, pessoal do PC do B de São Caetano, obrigado. Leandro, inclusive eu li uma notícia no último segundo, agora há pouco, ainda falando sobre a juíza ter vetado, né, a visita de vereadores e senadores. Aqui no último segundo, o portal do IG, créditos a eles, excelente portal inclusive, diz o seguinte: Moro veta privilégios e só autoriza Lula a receber visita de advogado e parentes, ou no caso, todos esses, os 15 vetados, eles não poderão estar visitando o ex-presidente, e também as pessoas que fazem parte da militância provavelmente também não irão visitar o ex-presidente. Mas tá certo. O cidadão que vai preso, ele tem esse privilégio? Ele tem essa oportunidade? De forma alguma. Então tá correto. Acho que o Lula tem as decisões corretas lá, respeitar o fato de ser um ex-presidente, etc e tal, mas a partir daí, você liberar para todo mundo, e aí a gente fez a lista, metade dos governadores queriam visitar o Lula, aí também já é passado os limites, né? O Marcos Vinícius Martinez estão visitando investidos do cargo ou como filiados partidários? Ambos, viu, Marcos Vinícius? Porque não tem como desassociar, né? Quando, por exemplo, o Tião Viana for lá, ninguém vai falar que é o Tião Viana pessoa física. Nós vamos falar que é o Tião Viana governador. Então não tem como desassociar o cargo e a questão partidária. A Maria falando, você é versátil demais, vai da política ao futebol internacional, parabéns, ótimo programa, queremos mais tempo, já conseguimos, viu, Maria? Você pode reparar que agora a gente começa às 7h30, 7h35 e nós estamos indo até quase 9 horas da noite. Então obrigado à direção que possibilitou mais meia hora de programa. Ao invés da gente falar 60 minutos, o senhor e a senhora que nos acompanha tem que nos aguentar por 90 minutos, 1h30. Durante imagina uma partida inteira de futebol a gente falando. É isso que está o Grande ABC Notícias agora. E claro, primeiramente, com todo o fôlego, trabalho, coragem e suor da nossa equipe aqui, Vitor Oliveira e a Luana Santos. Estão compartilhando a equipe aí com vocês, viu? A saudação aqui dos nossos telespectadores. Mas já me falaram aqui que se vocês pedirem 2 horas, aí eles vão pedir aumento. Aí vão ter que falar com a direção. Procede, Miraci Costa Pastorim, obrigado. Roberto Palácio, eu citei. A Maria Zanoli falando que não, Maria, não sou guru não, pelo amor de Deus. A gente aprende junto aqui. A Luana Santos que está aqui conosco. Oi, Leomar, fala pra gente, Leomar da Ronque. Vamos fazer uma hashtag aí. Qual é o partido do Iliomar? O Iliomar que saiu do PSD, parece aí que tá para fechar, se é que já não assinou
Iliomar, fala aqui pra gente na transmissão qual é o partido político, Iliomar. O Iliomar que é secretário aqui no governo Auric em São Caetano. Iliomar que não será candidato nas eleições desse ano, saiu do PSD e ao que tudo indica volta pro PR. É isso mesmo, Iliomar? Interage conosco aqui. Mandando um abraço ao Maurício Fernandes, vereador de São Caetano, que também está na nossa programação. Obrigado. Marcos Vinícius Martinez, programa do Savoy. Marcos, segunda, quarta e sexta, amanhã o Savoy está de volta, das 5 às 6 da tarde. E quero lembrar que na sexta-feira, sexta é dia 13, né? Ah, aliás, produção, sim. Enquanto eu vou dar notícia, procura uma foto da Carmen Lúcia. Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, pode preparar o GC aí, Luana Santos. Carmen Lúcia, presidente do Brasil. E aí eu vou explicar essa história daqui a pouquinho. Mas então na sexta, dia 13, e aliás, quem tem alguma... O JC tem superstição como sexta-feira 13? Não, não tem, né? Mas eu já vi dizer que tem gente que tem superstição. Eu sou meio cismado, viu? É? Ah, sou meio pé atrás, Pô, eu tenho um colega que ele marcou uma cirurgia e adiou por conta de ser sexta 13. É, tem gente que tem essa história aí. Pra mim é tudo igual, mas tudo bem. Aí na sexta-feira 13, aqui no programa do Marco Savoy do Sem Limites, o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, vai marcar presença. Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, pré-candidato a governador. Então o Scaff na sexta-feira vai às 5 horas da tarde fazer uma avaliação do cenário econômico e vai falar, primeiro, Scaff será ou não candidato ao governo do Estado de São Paulo? Porque tem gente falando que o Paulo Scaff vai abrir mão, vai apoiar o Dória, outros dizem que ele vai abrir mão, vai apoiar o Márcio França. E afinal, para onde vai Paulo Scaff? Ele mesmo vai falar na sexta-feira, 5 horas da tarde, no Sem Limites do Marco Savoy. Então aí, anote aí na sua agenda, sexta-feira, dia 13, tá bom? A Maria Airã Diógenes Caetano nos acompanhando. Aliás, mãe do meu grande amigo Rogério Caetano, obrigado, Airã. Um abraço ao Rogério, ao Ricardo, ao nosso sempre saudoso Geraldo, obrigado. Jairo Mascaro, eu já citei. Luciene Silva, misericórdia. Ô Luciene, eu não vi, você fez alguma pergunta aqui? Por favor, então repete pra gente, Luciene, que eu não vi a sua pergunta. Você colocou que você não me responde por quê? Luciene, coloca novamente, por favor, que eu não vi o teu questionamento. A Ângela Oliveira, olha lá, a Anis falou que o pessoal de Catanduva está nos assistindo. A Ângela Oliveira colocou aqui Catanduva, São Paulo. Um abraço a todos de Catanduva. Ângela, coloca aí, quem nasce em Catanduva é catanduvense? Por favor, dá mais destaques aí pra gente falar mais sobre essa cidade importante, Catanduva, quantos habitantes tem atualmente, até pra gente ir familiarizando toda a nossa audiência e quem nos acompanha. Mas eu falei, tem a foto da Carmen Lúcia, produção? Com certeza, Leandro, aqui está. Pode pôr na tela então, por favor. Foto da Carmen Lúcia. Isso, nossa, como ela tá brava, Carmen Lúcia. Dá a impressão que ela sempre está brava, Eu acho que fizeram essa foto depois que picharam o prédio dela de vermelho lá, logo depois que ela deu o voto decisivo 6-5 para não liberar o HC preventivo. Inclusive, Leandro, você falou com relação à pichação, hoje pela manhã, o pátio do colégio, você viu isso? Também foi pichado hoje pela manhã. É triste, é uma situação complicada. Então, por que eu pedi para colocar a Carmen Lúcia? E ali, obrigado Luana Santos, Vitor Oli, Carmen Lúcia, presidente do Brasil. Ah, Leandro, você está fazendo campanha para Carmen Lúcia ser candidata a presidente? De forma alguma. Ah, é uma profecia, muito menos. Até porque o único nome do STF que vai estar aí, ou pelo menos tem previsão de estar na trilha eleitoral, é o ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, que se filiou ao PSB e, aliás, foi indicado para o STF na época que o Lula era presidente da República. Então, o Joaquim Barbosa, que ficou conhecido aí no processo do Mensalão, ele sim deve ter a trilha eleitoral. Mas por que a Carmen Lúcia, presidente do Brasil? E a Luana colocou muito bem. Não tem ponto de interrogação, não é pergunta. Nós estamos afirmando, a Carmen Lúcia será presidente do Brasil. Não precisa nem olhar a Constituição não, Carmen Lúcia. Vai ser presidente do Brasil. Na sexta-feira, dia 13. E não é nenhum tipo de superstição ou algo do tipo. A Carmen Lúcia já foi, inclusive, comunicada. Na sexta-feira, dia 13, quando perguntarem para você quem é o presidente da República, você pode dizer que é a Carmen Lúcia. Isso me assusta. Pode voltar aqui, produção. Sabe por que a Carmen Lúcia é presidente do Brasil? Ou vai ser na sexta-feira? Porque o Michel Temer vai estar em viagem.
O Michel Temer vai para o Peru, vai participar aí de um encontro importante aí de lideranças internacionais, ou pelo menos aqui sul-americanas, no Peru. Aí, pela hierarquia, quem assumiria seria o vice-presidente da República. Como Michel Temer não tem vice, quem assumiria seria o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia. Mas o deputado Rodrigo Maia também vai estar em viagem internacional. Me fugiu agora qual é o país que ele vai. Pela linha sucessória, não tendo presidente, não tendo vice, não tendo presidente da Câmara, é o presidente do Senado. Mas o Eunício Oliveira vai estar lá no Oriente, vai estar lá no outro lado, vai estar no Japão. E aí, sem o Michel Temer, não tem vice. Sem o presidente da Câmara, que vai estar em viagem, o Rodrigo Maia. Sem o Eunício Oliveira, que vai estar em viagem. E, aliás, o Eunício Oliveira que ficou muito bravo hoje com a operação que pegou alguns amigos dele ali. Quer dizer, não teve nenhum mandado de prisão, né? Teve de busca e apreensão. Tiroteio, mandar o desdobramento da Lava Jato, né? Exatamente. E aí, então, como não está o presidente, o vice, não está o presidente da Câmara, não está o presidente do Senado, Vitor Oliveira, quem é pela linha hierárquica o próximo presidente? Carmen Lúcia. Presidente do STF, que nesse momento é Carmen Lúcia. Portanto, na sexta-feira, Carmen Lúcia vai ser presidente do Brasil. Aí já tem a teoria da conspiração. Eu acho isso uma maravilha, né? Aí, não, porque isso está combinado, porque a Carmen Lúcia vai para o STF, vai presidir a República, para o Dias Toffoli assumir e dar uma canetada e liberar o Lula. Eu ouvi um comentário acerca de... E foi exatamente isso que você falou. Eu já ouvi falar que os Illuminati também têm influência, pois é. sabe? Não, tem umas coisas que a gente ouve que eu fico até... Não, e com todo o respeito que eu tenho, falaram que o Sérgio Moro é o homem que está aqui infiltrado no Brasil, que é o cara dos Estados Unidos. Pô, o Moro tem mesmo jeitão, né? De homem lá dos Estados Unidos, da CIA. Não, tem coisas que... Desculpa, acho que eu tenho um pensamento meio retardado no sentido de ser demorado, que eu não consigo compreender. Mas aí eu já ouvi de gente que está no dia a dia, olha, pro Dias Toffoli, porque o Dias Toffoli é cotado para ser o sucessor da Carmen Lúcia na presidência do STF. Mas aí estão dizendo que o Dias Toffoli vai assumir e nas 24 horas que ele ficar na presidência do STF, ele vai liberar para o Lula cair fora da prisão. Ou seja, em primeiro lugar que isso não vai acontecer. E se acontecer, é brincar com a capacidade de entendimento do morador, do eleitor, do cidadão brasileiro. É a coisa mais estapafúrdia que eu podia ouvir. A Carmen Lúcia vai assumir por algumas horas, não vai mudar nada na vida do brasileiro. Porque ela não vai canetar ninguém, não vai contratar ninguém, não vai contratar obra com nenhuma empreiteira. A Carmen Lúcia vai meramente cumprir uma praxe protocolar. Como todas as autoridades vão estar fora, então, se acontecer alguma coisa no Brasil, quem responde é a Carmen Lúcia. Por um único dia, até porque no sábado muita gente já vai estar de volta. O Rodrigo Maia vai estar de volta, etc e tal. Mas só para pontuar essa história, então a Carmen Lúcia vai ser presidente do Brasil na sexta-feira. Quem mais nos acompanha aqui? A Rosita Lopes, Carmen Lúcia, bandeira sempre verde e amarelo pelo Brasil. Donai Neto nos acompanhando. Aí o Marcos Vinícius falando, muita coincidência. Ah, é uma mera questão protocolar, viu? E quem está nos acompanhando também, podemos mudar o GC? Eu estou esperando aqui o comentário da Luciene Silva. Luciene, põe de novo o comentário. Teve comentário, Luana, dela? Não teve. Então, Luciene, dá uma olhadinha que às vezes você pensou que colocou e não colocou. Ou se alguém viu o comentário aqui, eu tô até voltando da Luciene, coloca porque eu não vi o comentário dela não, viu? E a gente não tem problema nenhum. Tirando o palavrão, todos os comentários a gente coloca aqui, crítica, enfim, o que for. Renê Rosa, Renê do Rap do Vídeo Verdade, obrigado Renê, obrigado pela participação. Marcos Vinícius Martinelli, pode viajar também, mas não vai viajar não, viu Marcos? Pelo menos é a notícia que a gente tem, o pessoal já falando que a Carmen Lúcia pode viajar também, mas não vai não, viu pessoal? Pode, pelo menos a notícia até esse momento. Algum outro destaque aí, Vitor Oliveira? Podemos caminhar para o encerramento do Grande ABC Notícias? Inclusive eu tô passeando aqui. Não, inclusive como pelo assim? eu estou passeando, navegando, você está trabalhando. Sim, não, que com certeza. Certeza. Passeando?
Como diria Rod Stewart, I am sailing. Estou navegando aqui na internet nesse momento, inclusive dando créditos mais uma vez ao portal G1, né? No caso o site O Globo. Okay. E aqui tem o seguinte: segunda turma do STF autoriza o retorno de Sérgio Cabral para o Rio de Janeiro, Leandro. Pois é, né? O Sérgio Cabral, que eu já perdi até a conta de quantos processos que ele já foi condenado, de quanto tempo que a capivara do Sérgio Cabral já está mais extensa que a ponte Rio-Niterói. É verdade. Está enorme a capivara do Sérgio Cabral. E está dando até dó. Você viu a imagem do Sérgio Cabral, Vitor Oliveira? Não, eu fiquei com dó, cortou meu coração. Pois é, tô até... Exatamente, não, foi por dois mais votos detalhe, vê se tem mais detalhe aí, Vitor Oliveira, pra gente falar nesse rodapé do quadro de saúde do Maluf. Ah, Sérgio Maluf. O quadro de saúde do motorista Paulo Maluf. Da Ferrari, né, você tá falando, pois né? É, tá porque certo. Colocaram ali que o Maluf tá com um quadro psicológico alterado e tal. Vê se você acha a notícia aí, mas eles têm as qualificações corretas, até que foram constatadas, diagnosticadas pelos exames aos quais o Paulo Maluf foi submetido. Maluf foi prefeito de São Paulo, naquela história de prefeito biônico, etc e tal, né? Na época que era nomeado, o Maluf foi até, enfim, cotado aí para a presidência da República. Mas se achar notícia, por favor. A Priscila Sina nos acompanhando amanhã, sim, vamos sofrer o golpe. Miraci Costa Pastorinha, acabei de mandar, Miraci. Um abraço pro Renê do Rap do Vídeo Verdade aqui. Renê, você é de onde? Coloca aí pra gente destacar e interagir com o pessoal. Ó, Ângela Oliveira comentando aqui, ó, quem nasce em Catanduva é catanduvense. E quantos catanduvenses nós temos aí, hein? Obrigado, pessoal, a todos de Catanduva. Aí o pessoal vai interagindo, isso é bacana demais, né? A internet possibilita, facilita isso e a gente tem muito orgulho de dialogar com todos vocês. Tem fácil aí do Maluf, Vitor Oliveira? Com certeza, inclusive créditos agora ao jornal aqui, Metrópolis, sempre inclusive com a informação com responsabilidade, parabenizando todos os profissionais que fazem parte. Perfeito, e qual é o destaque aí do Maluf? Paulo Maluf está com metástase e trombose venosa, diz o boletim do Hospital Sírio. Diz em português o que significa aí a metástase venosa. Bom, isso significa que ele não está muito legal, não. Tá. Tá bom. E aqui diz o seguinte: de acordo com o Hospital Sírio-Libanês, o deputado federal não tem previsão de alta nos próximos dias. Qual foi o hospital que diagnosticou? Sírio-Libanês. Não foi a UPA? Não, Sírio-Libanês. Nem a AMI? Muito menos. Ah, então tá. Tem até uma notinha, quer que eu leia? Pode ler, por favor. Conforme informou o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo por meio de boletim na noite, no caso da última segunda-feira, o deputado federal afastado Paulo Maluf está com metástase decorrente do câncer de próstata e também com uma trombose venosa profunda na perna esquerda. O político encontra-se internado na unidade desde a última quinta-feira, ou seja, sem previsão de alta, tudo em decorrência a um câncer aí que ele já havia no caso. Então, melhoras ao Paulo Maluf, mas que isso não mude o julgamento da justiça em relação ao que ele deve ou não ser submetido. Questão de saúde é uma coisa, de justiça é outra, que ele tem um atendimento como qualquer cidadão deve ter. Já completando também na emenda, créditos ao portal G1, e dizem o seguinte: Conselho de Ética aprova dar continuidade aos processos sobre o Maluf. Perfeito. Obrigado, Vitor Oliveira. Ó, Ângela Oliveira falando que são 120 mil moradores em Catanduva. Então, um abraço aí a todos os 120 mil catanduvenses. Andréa Neves, obrigado, dando boa noite. O Renê Rosa falando que é de Cotia, o Renê do Rap. Obrigado a todos aí da cidade de Cotia. Marco Pinton também dando boa noite, obrigado. E a gente vai seguir acompanhando aí o dia a dia do ABC. Obrigado por curtir, comentar, compartilhar. Passando por Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão, Rio Grande, Cotia, Catanduva. Pessoal que nos acompanha em outro estado, enfim, no Brasil inteiro, fora do país também. Um abraço, pessoal, obrigado, boa noite. Continue na nossa programação e amanhã voltaremos, se Deus quiser. Leandro Amaral, JC, Vitor Oliveira, Luana Santos, Gabriel Torres, toda a equipe do Grande ABC Notícias contando com a sua interação. Aqui o jornal você não assiste, você participa. Obrigado, pessoal, boa noite.